Vamos, como nós sempre fazemos, então vamos fechar o olho um pouquinho. Vamos procurar deixar todas as coisas que perturbou a nossa paz lá fora, bem longe, que tirou cada um de nós do caminho e não deixou cada um de nós fazer aquilo que está proposto na nossa missão. É o ser Jesus, imitar Jesus, se aproximar dele o máximo possível. Então, se deixamos de ser misericordiosos nesses dias, não nos preocupamos com o outro, como só o encontro dos nossos interesses. Então, vamos deixar tudo lá fora, vamos nos esvaziar completamente, colocando Ele em primeiro lugar na nossa existência. Então, vamos nos colocar perante Ele com muita humildade, simplicidade, buscando esse caminho tão bonito, né? Muito lindo mesmo, esse caminho do desapego, dizer não às coisas do mundo, a todas as coisas desse mundo, né, que nos encarcera, que nos tira a nossa vontade de viver, de servir. Todos esses obstáculos são colocados continuamente para cada um de nós. Vamos tirar tudo de dentro, não serve para nada. São Francisco dizia que é tudo esterco, tudo sem sentido. Quem encontra o verdadeiro caminho não se apega mais a essas coisas do mundo. Nesse esvaziar é muito importante completar, né, o espaço. E para isso, só Ele deve completar esse espaço. Então deixe Ele entrar em cada um de nós, que Ele possa tomar conta plenamente do nosso ser, invadir todas as partes do nosso corpo, que Ele possa nos guiar, nos envolver, dizer para nós o que nós temos que falar, como agir, onde ir, totalmente guiados por Ele. Nesse ser guiado por Ele, nós encontramos a liberdade. Difícil das pessoas entender isso. Como ser guiado totalmente por Ele e ser livre. Difícil de entender. Mas é o participar da unidade. É ser um. Deixar, né, que o seu sonho passa a ser também o nosso sonho. Aquilo que nós pensamos, imaginamos, né, acaba sendo a vontade do Pai. Isso é ser um, isso é ser livre. Então nos entreguemos totalmente em suas mãos. Coloque para Ele as suas intenções, né? Que Ele venha essa noite animar a todos nós, a nossa fraternidade, né? Aumentar a nossa fé. É muito importante que Ele venha abrir, né, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender melhor esse Evangelho, o que Ele tem a nos ensinar. Vamos pedir a paz para cada um de nós, para a nossa família. Em especial, vamos pedir a paz pelo mundo inteiro. O mundo está tão andando de uma forma contrária aos ensinamentos de Jesus. As pessoas, em especial os dirigentes, não estão entendendo essa proposta. Estão se deixando levar pelo outro lado. Então, que Deus possa tocar o coração de todos, aceitar Jesus e fazer uma mudança de vida. Só assim encontraremos a paz.
Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei-lhes o fogo. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos nossos fiéis, à luz do Espírito Santo, para que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho com muita atenção, né? Então, para quem ainda não encontrou, é Lucas 1, do 1 ao 4, depois pula para o capítulo 4 de Lucas, do 14 ao 21. Dá um pouquinho de trabalho hoje, que tem que pular algumas páginas aí, né? Mas marquem aí, depois vocês vão pulando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, deem mais uma lida, pelo menos nesse texto. Busquem pedir a Ele, né, que ilumine a cada um de nós. Depois nós voltamos para fazer a partilha. Então, uns minutinhos e já voltamos.
Pronto, deu para dar uma lidinha, gente? Podemos dar início. Eu vou começar falando um pouquinho, dando a partida, depois vocês, conforme for desejando, né, vão dando continuidade. E conforme for necessário, podem voltar quantas vezes for necessário. Então vamos lá. Então, o Evangelho de hoje, de Lucas, né, é como se estivesse dando uma abertura esse mundo, né, em que Jesus agora está entrando, né, dando início à sua missão junto ao povo, né. Então nós temos aí o batismo de Jesus, onde ele recebe a sua missão, o Espírito Santo desce sobre ele. Depois nós vimos na semana passada o bodas de Caná, onde, a pedido de sua mãe Maria, então Jesus antecipa o início da sua missão, né? Não era o momento dele, mas a pedido de Maria, ele dá início e faz acontecer o primeiro milagre, né? E agora sim, Lucas vem mostrar para nós, né? É muito bonito esse início de Lucas, onde os discípulos descobrem quem é Jesus, né? Isso de uma forma mais enfática, né? Na ação, em cada um deles se colocando no lugar de Jesus e fazendo aquilo que Jesus fazia. Isso depois da ressurreição de Jesus, onde o Espírito Santo também desce sobre cada um deles e eles assumem, né, a missão. Assim como Jesus assumiu, nesse Evangelho vemos a missão dele, né? Os discípulos também assumiram a sua missão. E no assumir a missão, é bonito colocar que não existe mais volta. Uma vez que você encontrou o caminho, descobriu a verdade, todo o resto é inútil, é sem valor. Então cada um desses discípulos não voltaram mais para casa, não voltaram mais para sua família, para os seus serviços. Todos eles, conforme foram descobrindo Jesus, eles foram abandonando o mundo. Então todos aqueles que vão descobrindo Jesus, há um abandono nas coisas do mundo. Deixam tudo. A palavra é essa, né? Deixam tudo e seguem. E nesse encontrar Jesus, eles se esforçam para que outros também possam encontrá-lo. É o que ele está buscando fazer agora nesse Evangelho, nesse início, né? Buscando colocar aqui que Jesus, né, é aquele que nós esperamos. Então eles colocam toda a força, né, nesse Jesus, né? É ele, né, que nós devemos seguir, né? Aqui ele fala que escreve para seu amigo, né, como assim, o Teófilo, né? Mas na verdade ele escreve para todos. Teófilo significa aqueles que amam a Deus. Então, aqueles que amam a Deus, que buscam fazer acontecer a sua vontade, ele está dizendo, né? Está buscando animar ainda mais, né? Nesse pequeno início, dizendo que esse é o caminho, né? Então temos que ir ao encontro dele. E logo em seguida ele põe a primeira ação de Jesus, onde Jesus inicia a sua ação na Galileia. E ele vai numa sinagoga em dia de sábado e vai proclamar, né, as Escrituras, e é colocado para ele o livro de Isaías, né? E nesse livro de Isaías Jesus lê e de onde diz, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Olha que bonito.
Ele fecha o livro e todo mundo fica olhando para ele, e ele diz: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir, né? Então ele mesmo se proclama, né? E todos ficam olhando para eles, né? Talvez de uma forma assim, como nós podemos imaginar, né? Uma pessoa que vai lá ler um texto e afirma, né? Que esse texto está dizendo sobre ele, né? Foi cumprido as Escrituras, né? Podemos imaginar a reação de todas as pessoas que lá estavam, os seus primeiros discípulos, que eram poucos no momento, né? E ele se proclamando que essa leitura está acontecendo nele, né? E podemos dizer que quando nós lemos, cada um de nós faz essa leitura desse texto, né? Nós temos que também, assim como Jesus, procurar, né, afirmar que isso também está acontecendo em nós. Presta atenção nisso, meus irmãos. Assim como Jesus falou, né, isso está acontecendo em mim, quando cada um de vocês lê isso daqui, tem que, de alguma forma, estar acontecendo também em cada um de nós. Tá certo? Isso é muito importante, né? Porque se não tiver acontecendo nada disso em nós, então está errado. Nossa caminhada está errada, né? Então esse texto tem que acontecer também em cada um de nós. Não da forma que aconteceu com Jesus, é claro, né? Mas aos poucos nós temos que fazer acontecer essas palavras em cada um de nós. Tá bem? Então eu coloquei um pequeno início, agora busquem completar, colocar o que tocou o coração de cada um de vocês. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? Quem quer começar? Vamos lá. Isso, Marcelo. Deixa para os homens hoje. O Marcelo vai começar. Eu gosto muito desse começo, né, do Evangelho de Lucas, né? Lucas foi uma pessoa bem estudiosa, né? Diz a tradição, né, não sei se historicamente tem comprovação, né, que ele exerceu a medicina, né? Eu assisti um filme uma vez, né, o Atos dos Apóstolos, e foi ele que escreveu também, né? Ele ajudava as pessoas, né, nas viagens que Paulo fazia, né? Então, me identifico muito, né, com o Evangelho de Lucas. Então, aí mostra Jesus fazendo sua primeira colocação, né, na sinagoga, que era costume naquele tempo, né? Fazer a leitura, né? Fazer a leitura e depois a explicação, né? sobre a palavra. E Jesus, ele toma para si, né? Essa palavra, e realmente as pessoas que conviveram com ele na época, né? Vendo ele crescer, tudo, né? Acompanhado ele na adolescência, tudo. Foi um teste de fé, né? Ele passa várias coisas aqui, né, nessa palavra que ele fala, né? E isso cabe a nós fazer nos dias de hoje, né? Continuar esse legado, né, que ele deixou, né, de essas profecias,
proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, anunciar a boa nova aos pobres. Tudo isso fortalecido pelo Espírito Santo, né? Espírito Santo que nos dá força, né, para a gente poder evangelizar, né? E realmente essa missão é dada a nós nos dias de hoje, né? Colocar em prática aquilo que Jesus nos deixou, né? Muito bem, Marcelo. Quem quer continuar, fique à vontade. Ilza? Não? Wagner? Boa noite. Vamos ver aqui se eu conseguir aqui entender alguma coisa. Bom, pelo que eu entendi aqui no começo aqui, né, que fala aqui que muitos tentaram escrever essa história aqui, eu entendi que ou é uma carta, né, que essa pessoa está escrevendo para esse amigo, né, ou ele está, igual fala aqui, né, tentaram escrever, né, a história dos acontecimentos. Ou ele escreveu em carta, né, em próprio punho, ou ele tentou realizar, né, tentou escrever a história, mas no sentido de fazer a vontade de Deus, no sentido na prática, né? Que eu consigo entender assim que ele tentou escrever a história dos acontecimentos, né, na prática, né? Ele tentou colocar essa vontade de Deus, né, em sua vida, né? E também ele estava falando para esse amigo, né, que realizando essa vontade de Deus na prática, né, que ele foi muito feliz e estava tentando também, tipo assim, convencer esse amigo a fazer o mesmo, né, fazer a mesma coisa, né, que ele afirma que isso é muito bom, né, ou transformou a vida dele ou fez algo assim. Aqui não fala, né, mas nesse pedacinho que eu entendi é que ele tentou, fala que muitos já tentaram, né? Às vezes muitas pessoas tentaram e não conseguiram, mas ele, que eu entendi, né, ele colocou isso em prática, né, em sua vida, né, ou escreveu de próprio punho uma carta, né, e tentou passar para o seu amigo, né, também, para que ele faça o mesmo. E depois aqui que eu grifei aqui, né, interessante que depois aqui que fala aqui, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, né, porque ele me consagrou, né, com a unção, né, que fala que depois para anunciar a boa nova, né, aos pobres, ele enviou para proclamar a libertação, né. O que eu entendi assim, que isso daqui é a mesma coisa que Jesus passa para cada um de nós. Ele passa o mesmo acontecimento que aconteceu com ele, mas ele também passa para cada um de nós fazer o mesmo, né. E aqui que eu pude entender aqui, né, que fala que consagrou com a unção. Que eu entendo assim, esse pedacinho, essa unção é o que nós recebemos no batismo. Assim que eu entendo, né? Que nós recebemos no batismo, né? Que a gente recebe a mesma função de Jesus para realizar aqui na terra, onde nós moramos. E essa unção que eu entendo assim, né? Que ele nos dá, como é que posso falar? Ele nos dá uma capacidade, a mesma capacidade da gente falar em seu nome, né? Da gente, isso vai ficar mais fácil para nós, né, de realizarmos as coisas de Deus, né, com humildade, com simplicidade, né, de fazer tudo isso que ele está falando aqui, né, da libertação aos cativos, né, e aos cegos, né, fazer a recuperação de vista, né, ajudar essas pessoas a fazer uma mudança de vida, né, tentar ajudá-los a fazer essa mudança de vida em nosso meio. Aí depois aqui, quase no final aqui, interessante que ele também fala aqui, né, esse pedacinho aqui também fala que todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele,
E esse pedacinho também aqui me chamou a atenção, que interessante que na sinagoga, né, as pessoas ficavam de olhos fixos. E esses olhos fixos, que eu pude entender assim, as pessoas ficavam prestando atenção em Jesus, o que ele fazia. E o que eu vejo também para cada um de nós, a gente prestar atenção no que Jesus faz, né, no que ele fala, né, para a gente ficar de olhos fixos nele, né, no sentido de prestar atenção e fazer os mesmos passos, né, tentar fazer os mesmos passos que ele fez, né, na nossa vida. Né? É isso que eu acho que é isso que eu entendi um pouquinho. Eu acho que é isso. Muito bem, Wagner. Quem mais? Fique à vontade, viu? Pode abrir, falar o que vocês pensaram. Ninguém? Eu queria tentar falar um pouquinho disso, me chama muita atenção nesse evangelho, é quando que Jesus fala bem assim: como de costume, ele foi na sinagoga no dia de sábado. Né? Isso quer dizer que Maria e José levavam ele desde criança, né? Eles tinham o costume de ir sábado na sinagoga todos os sábados, né? Quer dizer, tá aí mais um exemplo que ele deu para nós, né? Nós temos que ir à igreja todo domingo, no caso agora, né? É um exemplo que teve desde criança, com José e Maria, com certeza levavam ele, né? E lógico, guiado por Deus, pelo Espírito Santo, né? Entregaram para ele o livro de Isaías, né? Porque aquele dia seria o dia, né? Que cumpria aquela passagem, né? Que Isaías preveu, né? Isaías tinha profetizado. Então, aquele dia chegou o dia de cumprir o que estava escrito, né? Então, com certeza, né, a pessoa lá que passou para ele as escrituras, né, foi para cumprir a lei, né? Aí ele pegou sabendo, né, o que estava acontecendo, porque naquele dia teria que cumprir o que estava escrito, né? Aí ele leu a passagem que falava sobre ele, né? Que ele veio fazer, né? Isso é muito bonito, né? Ele cumpriu ali a vontade de Deus, passando provavelmente as pessoas ali. Pouca gente, ninguém estava entendendo, né? Por que ele falava aquilo, né? Que muita gente naquela época ali, né? Não sabia ainda que ele era o Filho de Deus, né? Muita gente, com certeza, eu acredito assim, que naquele momento nem entendeu, né? Ele falava que se cumpria nele, aquela passagem, né? Estava se cumprindo, naquele dia se cumpriu. Eu acho muito interessante, né? Ele cumpriu a vontade do Pai, que naquele momento ali ele estava cumprindo o que Deus mandou ele fazer, né? O que ele tinha que fazer, ele estava cumprindo, falando sobre ele mesmo, né? Cumprindo aquela passagem que foi profetizada há muitos anos atrás. É isso. Muito bem. Quem mais? Ninguém? Mário? Posso falar aqui? Pode, o Nivaldo. Eu fiquei nessa parte também que o Wagner colocou, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Que é o que você também colocou no começo, né? Que a gente tem que ter um pouco disso tudo aqui, né? Que está falando no Evangelho, né? E no nosso dia a dia, né? Deixando assim o Espírito do Senhor mesmo estar sobre nós, né? Como que a gente age, né? Como que a gente faz assim, vive, né? A gente vive dessa forma, né? Eu estou vivendo dessa forma, né? Porque eu recebi isso daí, né? Imagina, né? Deus está comigo, né? Acho que essa é a grande lição que eu estou pegando desse Evangelho, né? Deus está aqui comigo e isso só me dá o direito de fazer o bem, né? Que é isso que a gente tem que fazer e não estamos vendo hoje em dia, né? Nossa humanidade aí. Então foi essa parte que me chamou a atenção hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim. Muito bem. Quem mais? Mário? Faz favor. Então vamos lá tentar
falar um pouquinho do que eu entendi aqui, né? Do que o texto desse domingo nos vem a mim dizer. Então, eu separei aqui, por exemplo, esse prólogo, né? Essa entrada, esse anúncio, né? do Evangelho dessa comunidade de Lucas, né? E esses primeiros versículos aí de 1 a 4 certamente foram escritos por alguém bem formado, assim, estudado, né? Que era muito raro nesse tempo. E ele escreve para um amigo aí, Teófilo, que não era um alto funcionário, não ficou muito bem identificado, mas através do nome, né? Não que ele se chamasse Teófilo, mas a expressão Teófilo, né? Amigo de Deus, né? Também não queria dizer que ele estava se convertendo, mas era um alto funcionário, né? De respeito, e tem essa confiança do Lucas, né? Interessante essa abertura, né? Porque ele acha que depois de ter pesquisado, né? Ou seja, ter certeza de quem era Jesus, que ele escreve para Teófilo. Isso fica claro, né, para a gente, né? Depois ele pula lá para o capítulo 4, né, que é exatamente esse que nós estamos saboreando, vamos dizer assim, né? Então tem alguns fatos interessantes aqui que eu sempre falo. Nesse tempo, pouquíssimos sabiam ler e raros sabiam escrever, mas todos podiam interpretar, né? É um pouco diferente de hoje, né? Hoje a maioria sabe ler, escrever, mas interpretar, todo mundo continua interpretando. Daí essa posição de Jesus, né? De interpretar as palavras do profeta Isaías. Curiosamente, quando ele entrega o livro do profeta Isaías, é coincidência abrir justamente lá no 61, né, capítulo 61. Será que foi uma coincidência? Não, né? A gente acredita que não, né? Aquilo foi uma providência, né? Providência, e é a hora de Jesus se apresentar como tal, a que veio. Então, ele lê o texto, né, e afirma que isso aconteceu naquele momento. Ora, imagine ali, né, ele falando, e ali na frente, nos primeiros bancos, né, imaginemos que fosse como uma igreja, nos primeiros bancos ali ficavam os importantes ali, né, os doutores da lei, as pessoas letradas, os que exerciam uma liderança sobre os irmãos ali da igreja, né, vamos falar assim, para um modo de se entender. E Jesus vem afirmar que aquela profecia de Isaías tinha acabado de acontecer naquele momento. Então, se vocês forem lendo um pouco mais abaixo, vocês vão ver como vai terminar essa sessão na sinagoga, né? Ele teve que sair meio... Se bem que ele saiu andando pelo meio deles porque queriam bater nele, queriam acabar porque eles interpretaram, daí vem a questão da interpretação, interpretaram de uma forma audaciosa, né? Onde se viu? Não é ele, o filho do carpinteiro, né? Como pode ter tanta sabedoria e fazer essas afirmações, se colocar nessa posição, né? Então, ali no primeiro momento todos ficaram, né, assim, extasiados, né? Mas as lideranças aí, de alguma maneira tentaram transformar essa. E daí é o princípio de evangelização que vai ser perseguido, e a gente sabe como terminou, né? Então daí a questão da interpretação. Todo mundo interpreta, mas há os responsáveis, né, para alimentar essa interpretação de uma maneira divina, né, acompanhando a vontade de Deus. Então, ali na fala do profeta Isaías, diz assim,
que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção, olha que importante aqui, para evangelizar os pobres. O pobre aqui são aqueles que mais precisam das orientações divinas. Não é só o pobre financeiramente, não, né? Mas aqueles que são, certamente, enganados, envolvidos de uma tal forma, né? Convencidos de uma condição que não condiz com a proposta de Deus. Essa é a questão do evangelizar os pobres, né? E o pobre pode ser pobre em espírito, também abrange o pobre sem condições, o explorado, o excluído, né? E é importante isso, né? O que significa evangelizar? Eu acho que é aqui que está a chave. Como cristãos e cristãs que somos, Jesus nos deixa essa missão, né? Evangelizar, levar a boa notícia. Levar a boa notícia não é só ficar falando, né? Mas é ação, né? Fazer-se entender, né? Por que somos filhos de Deus, né? E perante Deus todos somos iguais, temos os mesmos direitos, né? Mas também temos a liberdade de aceitar ou não. A gente às vezes vê alguns ateus que têm ações muito mais cristãs que a da gente, né? Poxa, o cara não acredita em Deus, não tem essa. Nós temos atitudes, né, que realmente deixam a gente meio envergonhado, né? Então, eles evangelizam sem saber religiosamente que estão fazendo isso, né? Essa evangelização vem do coração. E nós temos o privilégio, entre aspas, de sermos cristãos, né? E temos a quem seguir. Então eu penso isso. Cabe a nós também abrir o nosso livro aí e nas entrelinhas descobrir qual que é a nossa missão, né? Enquanto cristãos e cristãs. Eu acho que fica assim, essa mensagem. A gente procurar evangelizar e nos evangelizarmos ao evangelizar. Parece meio complicado, não é? Mas nós nos evangelizamos ao evangelizar. Isso. Perfeito. Então, esse é um processo constante que a gente tem que pensar sempre, né? No final do dia a gente faz um exame de consciência, que nem o São Francisco, e tudo que fez no dia, puxa vida, podia ter feito melhor, deixei de fazer, fiz tão pouco, quase nada, né? Então isso é importante, é um exercício bastante importante para a gente. O texto quis me dizer isso, que ficou bem forte para mim, foi isso. Muito bem, Mário. Legal. Quem está faltando agora? Kénula, quer falar, Kénula? Não quero não, tô só ouvindo aqui, tô trabalhando e ouvindo. Ah, então tá bom. A Ilza. Hoje eu só quero ouvir também. Tá hoje que eu sou a missão a maioria. Olha só. E não é a Rosângela? A Rosa, né? Hoje eu falaram muito bem, tanto o Wagner, Marcelo, o Mário. Eu acho que foi muito bem, muito Nivaldo. Tá muito bom. Perfeito. Alguém quer repetir, né, a fala, quer colocar mais alguma coisa? Fique à vontade, viu? Esse texto aqui é lindo, né? Merecia de cada um de nós, né, um tempo maior, viu? De nós estudarmos esse texto aí e realmente se colocar, né, na pessoa de Jesus aí ao ler esse texto também, viu? A responsabilidade, pensem bem nisso, a responsabilidade de cada um de nós perante as pessoas que estão à nossa volta é muito grande, viu? Muito grande, né? E da mesma forma que Jesus ali, como o Mário falou, foi criticado, né? Quase apanhou ali na saída, né? Porque ele disse isso, nós também muitas vezes na nossa vida, né, quando nós falamos que isso pode acontecer em cada um de nós também, nós podemos ser criticados, não entendidos, né?
E, na verdade, não é isso que o texto vem a colocar para nós, né? Então, todos nós somos convidados a ser Jesus mesmo, a fazer aquilo que ele fez, gente. Isso é muito sério, viu? Muito sério mesmo. Então, esse texto aí deveria, né? Eu acho que está mexendo com cada um de nós, mas deveria mexer muito com cada um de nós, né? Para que todos acatassem essa responsabilidade de ser Jesus, né? De buscar fazer aquilo que ele fez na vida, né? Sempre repetindo isso. Esse é o sentido da nossa existência, da nossa vida, viu? Esse procurar ser Jesus, ser essa luz, né? Em todos os momentos, em todos os lugares, nós temos que ter essa atenção, viu, gente? As pessoas, quando olham para nós, seja lá onde for, viu? Nós temos que estar atentos para refletir essa luz de Jesus, os ensinamentos dele. E às vezes nós nos colocamos em certas condições no dia a dia, né? Que nós não nos parecemos com Jesus. Não estamos refletindo a luz de Jesus. Isso é sério, porque as pessoas que ouviram nós, talvez que acreditam em nós e vê você tomando uma atitude diferente daquela que eles esperavam, pode levar a pessoa a perder a fé. Isso é muito sério, viu? E o mais sério ainda é isso acontecer dentro da própria casa. Olha, com os filhos, esposa, marido, aqueles que nos conhecem mais de perto, né? Que esperam mais de cada um de nós em cima daquilo que nós falamos. Então isso é muito sério. Então nós temos que tomar mais cuidado, né, com a nossa ação, com a nossa fala, né, nossas atitudes, né, nosso testemunho no dia a dia, tá certo? Eu acho que esse texto leva a dar um puxão de orelha, tá bom? Um puxãozinho de orelha aí em cada um de nós. Isso é sério mesmo, viu? Como franciscano, nós somos batizados e depois nós tivemos uma confirmação do batismo na nossa profissão. É como se fosse 2 vezes, gente. Então isso cobra de nós esse testemunho, né? Ainda mais, né? Então tá bom. Então podemos encerrar, né, Ilza? Falta poucos minutos. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por todos nós estarmos aqui reunidos, né? E em especial pela presença dele, do Santo Espírito, né? Foi ele que tudo fez isso acontecer, né? Tudo isso é ele que fez e nós não fizemos nada. É a ação dele em cada um de nós, né? Então vamos agradecer a ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dar hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, filhos, esposa, marido, sobre a nossa fraternidade. Pensa nesse momento em alguém que esteja necessitando dessa bênção do Pai, seja lá quem for, em especial aqueles que estão perdidos aí nas drogas, nas coisas do mundo, no poder, no ser, né? Que Deus possa abençoá-los, tocar o coração deles nesse momento. Por uma família que esteja perdida aí no mundo, perdeu a paz, né? Que Deus possa trazer a paz para esse lar.
Para alguém que esteja doente, pense em alguém que esteja doente, acamado, necessitando dessa bênção do Pai. Que eles possam ser reanimados. Naqueles que já partiram, os exemplos todos das pessoas que nós conhecemos, dos nossos irmãos que já partiram da fraternidade, que Deus possa tocá-los a cada um deles nesse momento também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.